Primeira coisa que você vai tratar como inimigo, e tem que tratar essa coisa aqui, ó, chamada procrastinação. O que é procrastinar? A dica que eu te dou é que todos esses termos você saiba com clareza o que significa. O que precisamos de fazer em relação a inimigos? Precisamos conhecer o inimigo. Numa guerra, se eu tiver dois inimigos, eu tenho que escolher um para não ser. Aí você fala, como assim? Seguinte, se eu sou inimigo de alguém e encontro um inimigo do meu inimigo, eu tenho que escolher um dos dois para ser amigo. Olha que loucura, presta atenção. Anota o código, é um código do Sun Tzu, é um código de guerra. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você não entender que o inimigo do seu inimigo é seu amigo, você vai ter duas pessoas contra você. Então, quando você achar alguém que é inimigo do outro, daquela coisa ou pessoa, né? Se você estiver numa guerra declarada, você tem que passar por lado de alguém que é inimigo do outro. Por quê? Vou explicar. Fernando Henrique Cardoso sempre foi inimigo do Lula, sim ou não? Inimigo, entre aspas, né? Inimigo. A vida inteira, Fernando fala mal do cara. Geraldo Alckmin, a vida inteira, inimigo do Lula. Foi a vida inteira, não foi? Já viu ele abraçando o Lula alguma vez? O que você viu nessa eleição? Um cara que ficou de um lado e o outro, que é sedutor, sabe código de guerra. O que ele fez? Ele abriu mão, né, de conseguir as coisas sozinho, pegou todos os inimigos do Bolsonaro e fez com que esses inimigos do Bolsonaro, que também era inimigo dele, passassem a ser amigo dele. Então vocês vão fazer um triângulo assim, ó. Por que você tem que entender com clareza essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui, ó. Você tá nesse topo, você tem um inimigo de cá e aí aparece outro inimigo. Só que esse inimigo tá focado nesse, esse tá focado em você. E se você não juntar com esse aqui, você vai arrumar dois que vai arrumar a pressão pro seu lado. Se você tiver vários inimigos e não entender essa teoria aqui de guerra, você vai encontrar no meio do caminho pessoas que de forma gratuita vão te atacar. O que você percebe aí que aconteceu na política e vai ficar bem claro para você? Na política, o Lula abriu mão de todos os inimigos, transformou todos em amigos e juntou a maior pressão que você já viu da história contra uma outra pessoa. E o Bolsonaro estava que jeito? Com políticos, quase ninguém do lado dele. Então, fala com a boca agora para você entender. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso só vale em guerra. Porque se de fato você não suporta inimigo. E ainda mais inimigo do outro. Só que é uma grande oportunidade de você conseguir vencer. Pablo, o que você está falando? Fala com a boca assim, ó. Defeito é um grande inimigo. Só que eu preciso dele. Só em guerra. Isso vai mudar a sua cabeça. Algumas coisas você não gosta de fazer. Vai ter que fazer no estado de quê? De guerra. Como é que faz com a procrastinação? Primeira coisa que você tem que entender de procrastinação, entender com clareza. Então, qual é o significado? O significado de procrastinação, a ladra da alma. Procrastinação, significado, a ladra da alma. Então você tem três esferas, seu corpo, sua alma e seu espírito. Quem é a procrastinação? Sua alma está sendo roubada pela esfera menos importante. Qual que é a esfera menos importante? Seu corpo. A alma é eterna, precisa ser redimida. Seu espírito é eterno e está pronto. E seu corpo está sendo treinado. Quem é o mais importante? O espírito. Segundo, a alma. Terceiro, o corpo.